Quando o assunto é a reoneração da folha de pagamento, muitas dúvidas surgem, seja sobre como funcionaria ou mesmo os impactos para o empresariado e colaboradores. Mas, diante das incertezas do jogo político, as dúvidas crescem ainda mais. Para tentarmos entender os possíveis cenários e como ele pode impactar na sociedade, o Jornal da Manhã conversa com o consultor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços, Cláudio Tartarini. Doutor Cláudio, obrigado, em primeiro lugar, pela presença aqui. Seja bem-vindo, um ótimo sábado. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês. Doutor, como é que as empresas estão se preparando? Porque é um momento de muita incerteza, né? Como a gente vinha falando. Não se sabe se vai ser mantida a desoneração que tinha sido aprovada ano passado no Congresso Nacional, se vai vigorar a medida provisória da reoneração que o governo enviou, apesar de que ontem já houve um posicionamento mais firme do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, indicando que essa MP deve ser derrubada, que não vai prevalecer. Mas para as empresas, imagino que seja uma situação de insegurança jurídica, não? É verdade, a insegurança jurídica é muito grande, porque imagine, né, as empresas têm que se programar, né, com muito tempo de antecedência, né, para saber, tem que ter previsibilidade em relação aos seus custos tributários, né. Então, e com a medida provisória, né, que está vigente e que revogou a lei que foi aprovada pelo Congresso, debatida e aprovada pelo Congresso no ano passado, a insegurança é enorme. Quer dizer, então, lógico que existe a confiança diante das falas firmes, né, do presidente do Congresso, de que essa medida provisória, da forma como está, pelo menos não irá prosperar, né? Quer dizer, não irá prosperar porque já foi negociado, quer dizer, já foi debatido, já foi discutido no Legislativo, então há também essa confiança ao mesmo tempo de que a medida provisória não seguirá em frente e que a desoneração vai continuar como aprovada no Congresso. E, doutor, o Fernando Haddad não confirmou se essa edição ela vai acontecer de fato. E esse impasse, se ele se estender, como que fica a situação? Veja, eu imagino que mesmo que tenha alguma dificuldade ou alguma coisa aconteça em termos de tempo, né, quer dizer, se demorar um pouco para isso acontecer, eu acho que o governo deverá priorizar, assim, esse governo e qualquer governo tendem a valorizar o trabalho do Legislativo, né, é o que se espera, né, e aí valorizando, eu acho que não há outro caminho senão revogar a medida provisória e enviar um projeto de lei que seja para ser debatido. Se o governo quer propor, logicamente, está correto propor, né? Poderia ter feito, na verdade, e já fez, na verdade, debateu com a sua bancada no ano passado, mas nada impede que o governo envie um novo projeto, né, para ser debatido no Congresso. Agora, eu acho que a medida provisória do jeito que está, eu acho que, seja do ponto de vista, né, político, né, mas opinando aqui da parte jurídica, eu acho que ela não tem muito espaço de continuar como está. Doutor Cláudio, quem vai lhe fazer a próxima pergunta é o nosso comentarista Cristiano Vilela. Diga lá, Vilela. Doutor Cláudio, bom dia, satisfação falar com você. Essa insegurança jurídica que nós temos no Brasil, especialmente por conta de episódios como esse, ela acaba influenciando bastante na capacidade de investimento do setor. Como é que a associação vê isso? É possível imaginar que uma série de empresas acabem colocando o pé no freio justamente por conta dessas incertezas que se tem hoje nesse início de 2024? Cristiano, obrigado pela pergunta, bastante importante esse detalhe, né? Quer dizer, quando tem uma insegurança dessa, né, uma insegurança jurídica num prazo curto, especialmente, né, do que vai acontecer nos próximos meses, por exemplo, a empresa vai fazer uma proposta de investimento, uma proposta de aumento contratual, de contratar pessoas para poder atender novos clientes, fazer uma proposta para esse cliente, e ela não sabe que termos fazer. E isso, certamente, e está acontecendo já, posterga o momento de contratação. Então, por exemplo, se você fosse contratar no Brasil, e o número não é exagerado, tá? Quer dizer, algo como 10 mil pessoas, 5 mil pessoas em janeiro, que é uma possibilidade, por exemplo, à medida que houvesse segurança, né? Isso acaba não acontecendo, e acontece pior, na verdade, né? Então, tem contratos que estão vencendo, né? Clientes que estão renegociando contratos, e aí, diante da insegurança, o que tem se ouvido e identificado é que tem redução, na verdade. Então, tem um impacto concreto já, né? Então, a gente está acompanhando, obviamente, a evolução concreta, mas esse impacto é grande. Só para dar uma ideia da dimensão, com essa insegurança e, digamos, uma eventualidade dessa,
O risco é de algo, só no setor de call center, algo como 300, 400 mil pessoas que percam os empregos, porque vai perder os contratos. As empresas vão perder o contrato, não tem como manter o emprego nesse sentido, né? Porque com o aumento da carga, necessariamente as coisas têm que se adequar na economia, e o efeito concreto é esse tipo de coisa, quer dizer, diminui receitas, diminui, portanto, pessoas, e aí não tem muita outra saída senão essa. O setor no call center, por exemplo, tem margens estreitas, então tem muita margem de manobra. E o outro impacto dessa mesma dimensão se imagina que ocorra nos outros 16 setores que também contam com essa medida para poder manter os empregos e para gerar novos empregos. E, doutor Cláudio, tem havido diálogo com o governo federal? Pergunto isso até de uma forma retroativa. Antes de que fosse publicada essa medida provisória, houve alguma consulta do governo, alguma sinalização de que viria essa medida por parte do governo? E agora, diante dessa possibilidade cada vez mais real de que a medida provisória não avance, no momento em que o governo é cobrado a apresentar... Veja, o típico, né, em tantos assuntos, conversa. Quer dizer, e no ano passado, especificamente, a bancada do governo, e mais que isso, as suas lideranças, especialmente, participaram ativamente do processo legislativo. Então, essa comunicação se deu dessa forma, né, no âmbito, que é um aspecto super democrático, que é no âmbito de debate da lei que tramitou ano passado todo, né? Atualmente, e como o Congresso Legislativo, depois desse trabalho, aprovou, né? Então o governo agora tem intensificado o diálogo com o Legislativo, por exemplo. Vocês fizeram referência a falas do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, decorrente do diálogo com o ministro da Fazenda, né? Quer dizer, então o que ele disse é que aquilo que teria sido dialogado, entendido, e na visão dele, resultava, o único efeito era a não continuidade no debate em torno de uma MP, que já foi aprovado pelo Congresso, mas que esperava propostas do governo em relação a um projeto de lei, né, que possa trazer, e deve, né, está previsto na reforma tributária, inclusive, propostas em relação à tributação da folha, não só para esse setor, mas como para tantos outros. Então, nesse sentido, há o diálogo nesse formato, né? Quer dizer, então é óbvio que ele pode se expandir de outras formas, mas eu acho que existe um diálogo muito grande, eu acho, nesse momento, pelo menos a gente sentiu isso, entre o governo e o Congresso, né? E o Congresso está fazendo o seu papel e defendendo o trabalho que já fez até aqui, né? Muito bem, ouvimos aqui o Dr. Cláudio Tartarini, que é consultor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços. Obrigado mais uma vez, Dr. Cláudio. Ótimo final de semana por aí. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo.